Shalom, eu sou o pastor Alexandre Caman da Escola Mavid e tenho uma pergunta para te fazer. O cristão pode ou deve celebrar e guardar o Shabat? Bom, antes de mais nada, você sabe que tem aquele negócio, né? Se inscreve no canal, toca no sininho para que você não deixe de receber os conteúdos dia após dia dos princípios do Eterno e a sua palavra. Bom, estou aqui hoje para falar sobre o Shabat. Shabat significa descanso. É claro que eu não quero com esse vídeo responder todos os questionamentos e perguntas que surgem acerca do assunto. Existem perspectivas históricas que nos trazem muitos esclarecimentos, existem perspectivas exegéticas de textos que também nos trazem muitos esclarecimentos, mas eu quero aqui tentar responder essa pergunta de uma maneira simples, com três princípios, três perspectivas básicas de que nos leva a uma expectativa de que o cristão, tendo o entendimento do que significa esse descanso estabelecido desde a criação, o que a gente pode colher com isso? Bom, em primeiro lugar, lá na criação, Gênesis capítulo 3, verso 2, diz que no sétimo dia, Deus abençoou aquele dia e descansou. Deus não estava cansado, queridos. Ele não colocou os pés para o alto e pediu para os anjos fazer massagem, mas ele deu uma pausa e ele concede autoridade a esse dia. Então, nós temos aí um exemplo que antes de haver as leis no Sinai, antes de haver judaísmo, antes de tudo, já havia um princípio de que esse dia ele recebeu uma autoridade. A palavra abençoar no hebraico significa conceder autoridade. Deus concedeu autoridade a esse dia. O segundo princípio que nós aprendemos está em Êxodo. Capítulo 20, verso de número 8. Diz que o Eterno, no quarto mandamento, fala aos filhos de Israel que deveriam se lembrar do dia de descanso ao Senhor. Então, nós temos aqui um princípio sabático dentro do decálogo. No decálogo está escrito que não pode matar, no decálogo está escrito que não pode roubar, e isso são princípios para a humanidade. Isso não são princípios para o povo judeu ou para os cristãos. Quem é que não pode roubar? Quem é que não pode matar? São princípios para toda a humanidade. Honrar o pai e mãe é só coisa de judeu? Honrar o pai e mãe é só coisa de cristão? Não, são princípios, são chaves. Então, o Senhor falou, lembra-te do dia do descanso. Um outro princípio, e terceiro e último, da nossa meditação, está em Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16. Fala de que o Messias, num dia de sábado, como de costume, entrou na sinagoga e foi ler o texto dos profetas. O que nós vemos ali? O Messias, como um bom judeu, guardando o Shabat, ou seja, ele não confronta os princípios do Pai, ele cumpre. O que ele confrontava era a interpretação equivocada desses princípios chamados de leis. Hoje nós temos uma questão bastante interessante para pensar, onde no mundo de pandemia fica se discutindo se a máscara é uma lei ou não deve ser uma lei. E aí a gente parte de um ponto de bom senso, e eu espero num próximo vídeo falar um pouco sobre isso. Por isso que é importante você se inscrever no nosso canal, tocar aí no sininho para que você não perca isso, porque a questão não é se é lei ter que usar a máscara ou não ter que usar a máscara. A questão é que é um princípio de bom senso e de sobrevivência e respeito à humanidade.
A lei, muitas vezes, ela protege o homem ao invés de ir contra ele. E as pessoas têm uma imagem muito pejorativa da palavra lei. Então, aqui nós temos uma perspectiva simples que não tem a ver com a lei sobre o Shabat. Nós aprendemos que o Shabat é um princípio da criação, nós aprendemos que o Shabat é um princípio dentre os mandamentos, também chamados de mitzvot, e aprendemos que o Shabat é um exemplo do Filho de Deus. Então nós temos um exemplo na criação, nós temos um exemplo nos mandamentos e nós temos um exemplo com o seu Filho. Se é um princípio de vida criativa de Deus, se é um princípio de mandamento, de estatuto, de princípio do Senhor, de aliança, que foi o Sinai, capítulo 20 de Êxodo, e se é um princípio que o próprio Filho, Yeshua, o Mashiach, não deixou de praticar, eu quero me conectar com esse princípio do descanso. Então, se deve ou pode, bom, aqui eu te deixo uma meditação. Se está na criação, se está nos mandamentos, e se o próprio Filho deu o exemplo, o porquê não se conectar com essa atmosfera profética desse Shabat, descanso. Que Deus te abençoe, não deixe de tocar no sininho, não deixe de se inscrever no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço, shalom, shalom.